Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu uso o molde Funko feminino do corpo, que vocês encontram lá no site da Vivi, biscuitandocomvivi.com.br. Eu rolo a massa, depois de sovar bem, né, corto aqui no meio para fazer o encaixe da perna, para encher bem a cavidade do molde. Eu vou empurrando com os dedos, pressionando bastante, para garantir que toda a cavidade seja preenchida, para a massa pegar toda a marcação. Tiro os excessos e vou nivelando essa massa dentro da parte do molde. É um molde bipartido, então estou preenchendo uma parte, depois eu vou preencher a outra, né? E eu gosto de deixar ele bem niveladinho, eu não boto excesso, tá? Como vocês podem ver aqui. Nesse lado que não tem os ressaltos de encaixe, eu passo o rolo, tá? Não recomendo passar do outro porque você pode danificar um pouco o molde. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento. Sovar bem a massa, cortar a região das perninhas para melhor facilitar o meu encaixe e com os dedos pressionar bastante e empurrar bem para dentro da cavidade toda a massa, tirando todos os excessos, tá? Jogando e nivelando bem. Eu gosto de deixar ele bem lisinho, bem rente e bem preenchidinho. Aliso com as mãos, deixo tudo bem reto. Quando eu for juntar as duas partes, eu sempre passo um pouquinho de poliflor para ajudar a unir uma com a outra. Eu não gosto de trabalhar com água, mas eu sei que isso é opcional, isso é muito pessoal, então você usa o que você achar melhor. A água também funciona. Junta as duas partes do molde, dá uma pressionada legal de um lado, vira, pressiona bem do outro para eles grudarem bem legal. E eu sempre desmoldo puxando a parte mais fina do molde para trás, que é a parte das costas, e depois tiro o pezinho. Então o corpinho já sai bem bonitinho, com um formato bem legal, e eu tiro essas emendas que ficam do molde bipartido com um rolinho, uma ferramenta do tipo agulha, você alisa bem, e eu uso o poliflor para sumir com todas essas emendas. Quando você vai fazer um boneco todo vestido, essas emendas não são um problema, mas se o seu boneco for ficar com a perninha de fora ou for um boneco peladinho, a gente sabe que precisa acabar com essas imperfeições para ficar com um trabalho bem perfeito e bem legal. Eu costumo usar somente o poliflor e a esteca, a agulha para fazer esse acabamento, né? Quando eu vejo que ainda tem uma linha ali, eu vou lá, pego mais poliflor, aliso bem, uso o dedo, né? Uso a ferramenta. Se você não estiver conseguindo fazer uma emenda tão legal só assim, você também pode esperar secar e depois vir com a mesma massinha, cobrindo todas as imperfeições e alisando com o dedo, com poliflor ou com água, tá? E se ficar alguma rugosidade depois de seco, a tua peça ficar áspera, não ficar bem lisinha, você pode vir com uma lixa, depois de bem seco, e lixar bastante onde estão as imperfeições, com uma lixa. Primeiro uma número 100, que vai desgastar um pouco mais, depois com uma lixa mais fina para fazer um acabamento mais fino. Fica bem legal e funciona também. Depois de pronto, você pode posicionar o seu bonequinho como você quiser, pode jogar uma perninha para trás, pode afinar a cintura, deixar ele mais comprido, né? Para tirar qualquer imperfeição, como eu falei, eu uso só o poliflor e a ferramenta. Por exemplo, tem aí no bumbumzinho, tem uma rachadura, né? Uma partezinha que ficou com uma imperfeição, eu vou lá, aliso bem, passo. A minha massa tá mole, né? Acabei de tirar do molde, então é fácil de consertar, tá? E assim que ele fica, você pode colocar ele com a perninha para trás, fazer a posição. Eu gosto de afinar a canela e deixar o pezinho mais achatadinho. Isso também vai de gosto, tá? Aqui eu mostro que tem uma rachadura na perninha, né? Então eu tiro, sumo com essa rachadura usando uma ferramenta de rolinho, uma ferramenta de agulha. Tá pronto o corpinho. Eu coloquei aqui para comparar o corpinho que acabou de sair do molde com o seco, para vocês verem como diminui aí o tamanho da massa. Agora para os bracinhos, esse molde ele tem, os bracinhos não são um molde bipartido, né? Eles são de um molde simples, mas ele tem uma cavidade bem profunda. E isso é bem legal porque você consegue rolar o bracinho na mão e deixar ele bem redondinho, não fica aquele aspecto achatado de braço que sai do molde. A Vivi colocou esse molde de modo que a marcação dos dedos ficam na palma da mão. Então eu achei mais fácil fazer a mãozinha nessa posição. Preencho bem a cavidade, não deixo grande excesso para fora, tá? Porque não precisa, já é um molde profundo.
e tiro, tá vendo? Ó, o bracinho já sai gordinho. E agora com os rolinhos eu vou alisar e arredondar todas essas quinas. Eu vou rolar na mão o bracinho até que toda a extensão do braço e antebraço fique redondinho, para ficar bem acabado e não ficar aquele braço reto, chapado. Como as costas da mão já são mais retas, então essa forma como o bracinho sai do molde é bem legal. E aí agora eu vou trabalhar na mãozinha. Eu vou reforçar as marcações dos dedinhos e fazer uma mãozinha com movimento bem bonitinha, sem separar os dedinhos. Mas também vou mostrar como eu faço para separar os dedinhos, caso você queira fazer uma mãozinha mais trabalhada, com os dedinhos fechados ou com algum dedinho dobrado, tá? Eu olho sempre na minha mão para poder ver se a proporção entre os dedos está semelhante, né? É um molde de um boneco que é um cartoon, ou um anime, ou uma coisa mais fofinha, né? Não é humanizado, então você não precisa que os dedos estejam exatamente na proporção de um dedo humano. Mas a gente tem que respeitar algumas regrinhas. Por exemplo, o indicador tem que ser menor do que o dedo médio, o anelar também tem que ser menor do que o dedo médio, o mindinho tem que ser pequititinho, né? O nosso polegar, ele é opositor, então geralmente ele fica posicionado para frente, né? Eu sempre gosto de abraçar a ferramenta com a mãozinha para deixar ela numa posição mais natural, como vocês estão vendo aí. Gosto de afinar os punhos e tá pronta. Uma mãozinha bem legal, sem separar os dedinhos. Mas se você, né, reforça as marcações ali. Se você quiser marcar os dedinhos, separar os dedinhos para fazer uma posição diferente, usa aí uma tesourinha bem fininha, separa os dedinhos. E como eles vão estar gordinhos, eu acho mais fácil para modelar os dedinhos, deixar eles afinados na ponta. Então eu corto eles em V, com a pontinha mais fina. E vou separando com bastante delicadeza, com uma ferramenta no tipo faca. Eu uso também um pouco de poliflor e uma esteca agulha para alisar e tirar as imperfeições, e aí eu vou trabalhando cada um dos dedinhos, arredondando a cabeça do dedinho, tirando os excessos de massa, e usando o poliflor para alisar e desfazer qualquer imperfeição, deixar os dedinhos bem lisinhos, bem retinhos. Vou fazendo um acabamento fino aí da mãozinha. Uma vez que você fez esses dedinhos, você separou eles, deixou eles na espessura, né, proporcional, aí você pode posicionar a mão como você achar melhor. Dedinhos fechados, dedinhos dobrados, né, mais juntinhos, mais separados. Aí vai da posição que você quer colocar a mão do seu boneco, como tá aí teu planejamento. Eu gosto também de marcar as linhas da palma da mão, principalmente quando eu vou dobrar os dedinhos, tá? Quando eu quero os dedinhos dobrados, eu sempre venho e marco essas linhas das articulações, para ficar mais fácil de dobrá-los. Então, eu vou pegar a ferramenta, vou colocar a palminha da mão, né, virada para mim. Depois de ter deixado os dedinhos todos bem arrumadinhos, eu vou fazer uma marcação na palma das mãos com a esteca de faca para poder dobrar os dedinhos, porque eu acho melhor, eu acho mais fácil. Não é obrigatório, tá? Fazer essa marcação. É só porque eu acho que fica mais fácil de dobrar o dedinho, quando eu quero fazer ele dobradinho. Mãozinha fechada ou segurando alguma coisa. E aí agora são os acabamentos finos, né? Assim, de posicionamento do bracinho. Espero que vocês gostem. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer mãozinha, então a cada dia eu procuro melhorar o acabamento das minhas mãos. E por último, o molde da cabeça. Essa cabeça que eu vou usar aqui para fazer esse personagem é a TBM. Eu faço uma coxinha com a pontinha bem fina e posiciono ela lá no buraquinho do nariz. Pressiono bem para poder pegar bem o formato do molde, tá? Uso um rolinho e aí eu uso uma bola de 40 milímetros, meia bola. Eu gosto de pressionar ela nas mãos para fazer um acabamento e coloco ela sempre posicionada mais acima no crânio. Pressiono bastante e deixo sempre um pouco da bola para fora, porque eu gosto de trabalhar
com essa parte de trás da cabeça mais volumosa. Tira o excesso de massa, faz o acabamento lisinho ali atrás. Eu não me preocupo muito com esse acabamento, porque no meu boneco vai cabelo. Quando é um boneco careca, aí geralmente o que eu faço depois é, depois de seco, fazer um enxerto na parte de trás da cabeça, dando o formato do crânio bem bonitinho, para ficar um acabamento legal. No caso aqui é um boneco com cabelo, então não tem problema. Ele sai do molde assim. Você pode só tirar essas rebarbas. Eu gosto de rolar a cabeça na mesa para poder nivelar, né, esse ressalto. Vou completar ali a cabeça com cabelo. E você pode usar o rostinho assim, tá? Eu, Gabriela, gosto de dar uma remodelada no rostinho. Eu gosto dele com essa cavidade dos olhos um pouco mais retinha. Então eu venho passando o dedo e jogando a bochecha um pouco para baixo e deixando essa região dos olhos um pouco mais reta, porque eu vou desenhar os olhos, eu não vou enxertá-los, eu não vou usar marcador. Então eu jogo a testa um pouco mais para trás, deixo o narizinho mais pronunciado, tiro um pouco a marcação do nariz e deixo a região dos olhos mais retinha para eu poder desenhar os olhos, né? Então, tá vendo? Eu vou com a parte de trás ali da ferramenta, né? Uma ferramenta roliça e vou deixando os olhos mais retinhos. Outra coisa que eu gosto de fazer também é deixar a cabeça bem quadradinha no queixo. Então, eu venho aqui com a base acrílica para me ajudar e aí eu deixo o queixo bem quadrado e deixo também a mandíbula bem quadradinha, tá vendo? Bem quadrado mesmo, porque eu gosto dele assim. E aí, eu também dou uma alisada nessa região da boquinha e da bochecha e vou fazendo aí uns acabamentos finais bem de levezinho. Para alisar minha peça eu uso só a mão e eu uso muito poliflor também. Eu sei que tem gente que gosta de usar creme Nivea e tal, e aí para você deixar sua peça bem lisinha e sem nenhuma rachadura, com acabamento bem bonito, fica aí a seu critério. É assim que fica a cabecinha. Espero que vocês tenham gostado. Vocês encontram todos esses moldes no site www.biscuitandoconvivi.com.br, nossa parceiraça. Só tem coisa linda lá. Corre, que é sucesso. Muito obrigada pela atenção e até o próximo. Cabeça Chibi M.